Olá e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Hoje tenho uma convidada muito especial Oi gente, eu sou a Virgínia do canal Speaking Brazilian. e, como já devem ter percebido, vamos comparar português de Portugal com o português do Brasil. Já fiz este tipo de comparações várias vezes neste canal, mas ainda não falei sobre gramática, portanto vai ser esse o nosso tema de hoje. Um assunto muitíssimo importante porque há algumas diferenças bem marcantes, né? Exatamente. Muitos portugueses têm a ideia de que no Brasil respeita-se menos a gramática naquilo que é a fala, o que conversa do dia-a-dia aceite. Não estou a falar de quem fala mal, estou a falar os que falam bem, respeita-se menos a gramática teórica. É verdade? Não é verdade? Eu acho que em linguagem informal no Brasil, realmente nós tendemos a quebrar muitas regras. Mas nós portugueses também quebramos algumas regras de gramática e provavelmente a maior parte nem se apercebe. E vamos começar com o pronome tu e você. Aqui acho que não quebramos regra nenhuma. Em Portugal usamos o tu e quando usamos o tu conjugamos os verbos na segunda pessoa. Tu fazes, tu és, tu vês. E usamos o você em situações mais formais e quando usamos o você conjugamos os verbos na terceira pessoa do singular. Você é, você faz, você está. No Brasil é um pouquinho diferente, nós temos obviamente também os dois pronomes. O você ele é mais generalizado, ele é usado em todo o Brasil e é conjugado também como em Portugal na terceira pessoa. Eu acho que é por isso que as pessoas preferem usar o você, porque a conjugação é mais fácil, não precisa memorizar, aprender uma outra conjugação. O tu, ele também é muito usado, mas a maioria das pessoas brasileiras que usam o pronome tu faz a conjugação na terceira pessoa do singular. Por exemplo, você vai, tu vai. Pois, ou seja, não há uma concordância entre o pronome e a conjugação. Pois é engraçado porque eu já conheci pessoas que realmente falam assim, pessoas do sul do Brasil. Acho que no sul é que se usa mais o tu, não é? Especialmente em Porto Alegre, todo mundo usa o pronome tu. Eu acho que eles nunca usam o pronome você. Mas já ouvi pessoas usarem tu e conjugarem o tu Corretamente. corretamente. Eu até achava que era alguém que, como sabia que eu era português, estava a falar de uma forma que eu entendesse melhor porque essa pessoa sabia que é assim que falamos em Portugal e, portanto, uma questão de facilitar a comunicação. E eu até disse, até perguntei, tu falas mesmo assim ou estás a fazer de propósito? E ela, não, de onde eu sou nós falamos mesmo assim, conjugamos o tu, até tinha um certo orgulho nisso. Em Portugal nós usamos o você num contexto formal, mas há quem considere menos educado usar o pronome você. Ou seja, deve-se usar a conjugação na terceira pessoa, mas sem o você. Então aí a solução é dizer, é não usar pronome nenhum, por exemplo, pode-me passar o sal, pronto, assim um exemplo clássico. Ou então usar o senhor, a senhora. O senhor sabe onde é que fica não sei o quê? Muito interessante. No Brasil não há tanto estes problemas com formalidades. Não muito. Eu acho que, de maneira geral, brasileiros são muito informais. Algumas pessoas já me disseram que fazem uma pequena diferenciação entre o tu e o você. Algumas pessoas usam o tu de maneira mais informal e consideram o você um pouquinho mais formal. Mas isso é uma coisa regional. Por exemplo, eu uso somente o você, sempre. Eu nunca uso o tu, então para mim o você é formal, informal. Quando eu quero ser bem informal, se eu estiver falando com uma pessoa bem mais velha ou numa situação bem formal e eu quiser demonstrar respeito, eu usaria o senhor e a senhora. Mas é menos usado do que em Portugal, eu acho. E também é uma questão um pouco regional. Algumas regiões do Brasil é mais comum usar senhor, senhora, em outras regiões não é muito comum. Se quiserem saber todas as subtilezas da utilização do tu e do você e das regras de formalidade em Portugal, vejam este vídeo em que falo precisamente sobre isso. Se passarmos para estes mesmos pronomes versão plural, aí existe mais proximidade, os dois usamos vocês, mas nós portugueses não respeitamos exatamente a concordância gramatical. Porque, embora nós usemos o pronome pessoal vocês e a conjugação terceira pessoa, nos pronomes oblíquos usamos a segunda pessoa, o vós. Então, uma mãe pode dizer aos filhos, já vos disse para fazerem os trabalhos de casa, ou os deveres, já vos disse.
No Brasil? No Brasil, nesse contexto, seria muito mais comum dizer: eu já disse para vocês fazerem o trabalho de casa. Já disse isso para vocês. Ou seja, não usam o pronome, não usam nenhum pronome. Não, o pronome seria: eu já lhes disse. Pronto. Mas soa muito formal esse pronome lhe no Brasil. Pouquíssimas pessoas usariam o lhe. O pra você é muito, muito usado. Pronto. Mas quando usas pronome, usas o pronome da terceira pessoa, o lhes. Nós usamos o da segunda pessoa, apesar de conjugarmos o verbo na terceira pessoa, fazerem os trabalhos de casa. E não já vos disse para fazerdes os trabalhos de casa, que seria a concordância, mas não vou dizer que ninguém fala assim, mas cada vez menos gente fala assim, e as poucas pessoas que falam assim em zonas geográficas muito específicas, normalmente no norte de Portugal. E mesmo essas pessoas já se começa a perder um pouco e já começam também a misturar o onde é que vocês andais. Ou seja, mesmo as pessoas que conjugam na segunda pessoa usam o pronome pessoal vocês da terceira pessoa. Ah, que interessante. Portanto, há aqui muita mistura entre segunda e terceira pessoa no português de Portugal, no Muito plural. interessante. Nós fazemos muito isso no Brasil, mas com o tu e o você. Exato, e nós é no misturamos plural. muito. Quero falar com você, preciso te dizer uma coisa. Nós misturamos o ou tu seja, e o você o tempo todo. Exatamente a mesma situação, mas no plural. Que interessante. E já que estamos a falar de misturar pronomes e não sei o quê, queria passar para a utilização dos pronomes oblíquos, porque este é um tema é bastante diferente em Portugal e no Brasil e é mais difícil em português de Portugal. Sim. Nós complicamos mais. Em primeiro lugar, a posição dos pronomes oblíquos. Nós em Portugal colocamos sempre os pronomes depois do verbo, com o hífen, vi-os, dei-lhes, exceto em algumas situações que são frases negativas, não os vi, não lhes dei. Frases interrogativas, normalmente com quem, quando, por exemplo, quem os viu, quem lhes deu, e não quem viu-os, quem deu-lhes, isso seria errado. Ou então, depois de certos advérbios como já, ainda, já os vi, ainda os vi, se os vires, diz-lhes que não sei o quê. Ou seja, é chato, é difícil, é o tipo de coisa que para um falante não nativo é complicado saber exatamente quando, e o mais fácil é decorar quais é que são as palavras que obrigam a colocar os pronomes antes do verbo e nas outras situações é depois do verbo. No Brasil, quase sempre antes do verbo. Para nós soa muito, muito formal colocar depois. E no Brasil nós temos mais um detalhezinho que às vezes nós não usamos o pronome oblíquo de forma alguma, usamos no lugar o pronome ele e ela, que é considerado incorreto de acordo com a norma, mas soa muito mais natural para o brasileiro. Então, se pegarmos na frase ontem vi os meus pais e dei um presente aos meus pais, se eu substituísse os meus pais pelos respectivos pronomes, eu diria ontem vi-os e dei-lhes um presente. E tu dirias? Eu diria ontem, eu vou dar duas versões, gente, uma padrão e uma como realmente as pessoas falam. Ok. Ontem eu os vi e lhes dei um presente. Então essa é a versão padrão. Portanto, Como que pronome antes do verbo e Pronome não antes depois do do verbo. Mas como as pessoas realmente falam é ontem eu vi eles e dei um presente para eles. Ou seja, usa-se muito menos os pronomes oblíquos, usa-se muito mais os pronomes pessoais no Brasil. Exatamente. E tu disseste dar um presente para eles, e esta é outra questão gramatical que é diferente nos dois países, nas duas versões da língua, que é certas preposições. Nós damos coisas a pessoas. E vocês? Pode ser a ou para. Ok. E ambos são igualmente corretos, indiferente. E nós vamos ou chegamos a lugares. Aqui temos uma coisa muito interessante. Nós misturamos muito as preposições aqui no Brasil. Obviamente, o padrão seria ir a um lugar e chegar a um lugar, mas em algumas frases, os brasileiros trocam a preposição e dizem ir em ou chegar em. Então, vai depender da frase. Por exemplo, uma frase que todo brasileiro troca a preposição é chegar em casa. Ninguém. Eu desafio vocês acharem um brasileiro que diga
Eu cheguei a casa cedo ontem. Todo mundo diz, eu cheguei em casa cedo. Cheguei em casa, pois. E nós diríamos sempre chegar a casa. Só me estou a lembrar destas duas situações em que usamos preposições de forma diferente, mas se lembrarem de mais utilizações de preposições diferentes em Portugal e no Brasil, escrevam nos comentários. O próximo tópico é interessantíssimo. Você sabia que no Brasil nós temos 4 diferentes porquês? Em Portugal Sei. é menos complicado. Acho que no menos Brasil complicado. isso é mais complicado, Para hein? variar um bocadinho, nós somos mais simples. Eu sei que isso acontece porque às vezes recebo comentários nos meus vídeos com títulos "Porque é que não sei quê?". Recebo comentários de brasileiros a corrigir. É professor e não sabe que não se escreve assim. E eu, amigo, é diferente. Em Portugal, a nível fonético, nós diferenciamos o porque e o porquê. E temos porquê, porque e por espaço que. Olá, venho interromper rapidamente a conversa com a Virgínia para explicar esta questão dos 3 porquês que na altura, quando filmámos o vídeo, não expliquei muito bem. Basicamente, no português de Portugal existem 3 porquês. O primeiro é a palavra porquê, com o som E no final, que nós escrevemos com um acento circunflexo. Pode usar-se em 2 situações diferentes. Usa-se como substantivo masculino quando nos queremos referir ao porquê de alguma coisa. Aqui usa-se como sinónimo das palavras motivo ou razão. Por exemplo, não percebo o porquê de tanto entusiasmo. Não percebo a razão, o motivo de tanto entusiasmo. Usa-se também como palavra isolada quando queremos perguntar porquê. Aqui usa-se como sinónimo das expressões por que motivo, por que razão. Por exemplo, não queres ir jantar comigo? Porquê? Por que motivo? Por que razão? De seguida temos a conjunção porque, sem acento circunflexo, que pronunciamos com o som E no final. Esta usa-se tanto em perguntas como respostas. Usamos em perguntas quando temos um verbo a seguir. Por exemplo, por que estás tão entusiasmado? Atenção que aqui soa mais natural aos ouvidos de um português dizer porque é que, em vez de só porque. Porque é que estás tão entusiasmado? E usamos o porque em respostas da mesma forma que em inglês se usa a palavra because. Por exemplo, estou entusiasmado porque hoje é feriado. Finalmente temos por espaço que pronunciamos da mesma forma que a palavra porque, com o som E no final. Isto basicamente é a preposição por, seguida do pronome relativo que, e normalmente usa-se em perguntas quando a seguir vem um substantivo. Por exemplo, por que razão estás tão entusiasmado? Por que caminho devemos seguir? O truque para distinguir porque de por espaço que é substituindo esta última por qual. Nas situações em que é possível usar por qual, o porque escreve-se separado. Naquelas em que não é possível, o porque escreve-se junto. Por exemplo, por que razão estás tão entusiasmado? Por qual razão estás tão entusiasmado? Por que é que estás tão entusiasmado? Por qual é que estás tão entusiasmado? E agora vamos voltar à conversa com a Virgínia para ela nos explicar como é que funcionam os porquês no português brasileiro, que é um pouco mais complicado. Mas antes disso queria só dizer-te que criei um guia de gramática portuguesa que podes descarregar gratuitamente clicando no link na descrição. E no Brasil é diferente ainda, então isso é um nó na cabeça dos estudantes, até mesmo os brasileiros. Eu não sei se em Portugal vocês, os próprios nativos, têm dificuldade com os porquês. No Brasil, os próprios brasileiros têm muita dificuldade de identificar quando usar cada variação dos porquês. Nós temos 4, a pronúncia é igual. Pois. Por quê? Então nós temos 2 separados, né? Porque, com acento circunflexo, porque sem acento, porque junto com acento e porque junto sem acento. Exatamente. Cada um tem um uso diferente. Posso explicar rapidinho? Bora. Então, o porque junto com acento, ele é usado em final de frase. Então, sempre tem uma pontuação logo depois, geralmente numa interrogação, né? É igual ao Por nosso. quê? Exato. Então, neste caso, igual. é separado com acento. Para pergunta, sempre separado no Brasil.
Aí nós temos o porquê separado sem acento. Este também é usado para pergunta, geralmente no início da pergunta. Então não tem um acento, mas a pronúncia é idêntica. Por quê? Por que você está aqui? Ok. Seria o porquê separado sem acento. Também usamos esse porquê separado no meio da frase quando você está fazendo uma pergunta indireta, né? Eu não sei por que ele está aqui. Aí seria porquê separado no meio também. Aí nós temos o porquê junto com acento, este é igual, esse eu acho que é o único que é idêntico ao de Portugal, que é o substantivo. O porquê, né? Exatamente. Eu não sei o porquê da vida, O porquê, a razão. o porquê destas dificuldades O porquê gramaticais. dessas dificuldades. E aí nós temos o porquê junto, sem acento, que é para responder perguntas. Porque também é igual. Que seria o porque, mas a pronúncia é diferente, Exatamente. né? Estou aqui porque é uma conjunção, né? Junta, estou aqui porque quero gravar um vídeo com você. É isso, gente. É isso. Isso é mais importante na escrita, no seu caso tem uma variação de pronúncia. No nosso caso tem, mas ela ajuda, porque nós não confundimos tanto. Porque quando se diz porquê, escreve-se com acento circunflexo. Quando se diz porque, escreve-se sem acento. Já sabe pela própria pronúncia. Exatamente. Para concluir, um tema gramatical muito importante e bastante diferente, o gerúndio. O gerúndio. O gerúndio. Vocês usam muito mais o gerúndio. Nós usamos o tempo todo. Exatamente. Eu estou conversando com você Exato. agora. E eu estou a conversar contigo agora. Ou seja, nas situações em que no Brasil se usa o gerúndio, e que noutras línguas também se usaria o gerúndio, não é? Estoy haciendo, I'm doing, blá blá blá. Nós usamos a mais infinitivo. Estou a fazer. Estou a conversar, estou a olhar ou a ver. Esse tipo de coisas. No Brasil, sempre gerúndio. Estou trabalhando, estou fazendo, estou vendo. Agora, em Portugal temos certas regiões em que se usa o gerúndio. Mais no sul do país, no Algarve, no Alentejo e nas ilhas, na Madeira, nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. No entanto, existem, acho que duas situações, são situações muito pontuais, em que usamos sempre o gerúndio em Portugal. Uma é quando queremos dizer, por exemplo, ficamos de combinar alguma coisa e eu digo-te, olha, vamos falando. Ou então vamos vendo, ou seja, nos próximos tempos vamos falando para combinar essa coisa. E aí usamos o gerúndio. Que interessante. Vamos falando, vamos vendo, para dar assim uma ideia de continuidade. E a outra é aquilo que em inglês seria by doing something, ou seja, só tentando é que tu consegues perceber se és capaz ou não. Só estudando ou só trabalhando é que vais aprender português. Espero que tenham gostado desta pequena comparação de gramática brasileira e portuguesa. Certamente há muitas coisas das quais não falámos, portanto, digam-nos nos comentários do que é que nos esquecemos e vejam também o vídeo no canal da Virginia, Speaking Brazilian Language School, em que Nós comparamos vocabulário e falamos também um pouquinho de alguns outros detalhes, estruturas de frase, ficou bem legal, vai lá dar uma olhada. O link está na descrição. Até à próxima e obrigado, Virginia. Muito obrigada! Beijinhos. Não te esqueças de descarregar o meu guia gratuito de gramática portuguesa e clica aqui para veres o vídeo que fizemos no canal da Virginia ou então mais vídeos em que comparo o português de Portugal com o português do Brasil e ainda com outras línguas. Até à próxima!